Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Deixa eu ver se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Tá dando essa tremidinha aí que faz parte. Eu tô vendo que já passou um pouquinho aqui da hora, né? Eu não entrei pontualmente 8 horas, porque eu já estava fazendo um off com o meu convidado, né? Então o papo estava tão bom que eu não me dei conta que já o horário, né? Acabou passando. A gente atrasou um pouquinho, porque ele entrou ali, emendou o papo. Mas bora conversar sobre pedagogia afetiva. Você já escutou falar desse termo? Eu confesso que eu nunca tinha escutado, mas quando eu fui estudar sobre, eu percebi que ele sempre esteve dentro da minha caminhada escolar, né? E conversando agora com o Edu, isso ficou muito mais claro. Eu sempre tive uma boa relação com os meus professores, mas dentro do ensino, eu estava percebendo, eu sempre percebi essa dificuldade daquele professor que entrava em sala de aula e entrou, botou lá a matéria no quadro, explicou, tchau, muito obrigado, prova tal dia, teste tal dia, trabalho tal dia, e ia embora. Eu não estou dizendo que está errado, né? Mas eu acho que quando tem essa aproximação aluno-professor e quebra essa tela, quebra essa parede, eu acho que tem um sabor diferente, tem um olhar diferente. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui, nessa próxima hora. O meu convidado, eu acho que ele não chegou ainda, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se ele entrou. Oi, Cláudia. Oi, Elaine. Boa noite. Deixa eu ver se o Edu tá aqui. Espera aí que eu vou chamar ele. Então, deixa eu ver se ele vai entrar. Convidei. Fique muito à vontade a fazer pergunta para... Quem quiser fazer pergunta para o Edu, tem uma bolinha aqui com ponto de interrogação. Você manda a pergunta para o Edu. Edu, eu estou falando demais e nem expliquei como é que é a minha vida. Porque como eu já estava fazendo um off com ele antes, então eu já contei para ele, mas eu vou contar para quem está chegando aqui com a gente, né? O Edu ele chegou na minha seguinte, eu sempre falo, primeiro, boa noite, muito obrigado por você ter aceito conversar comigo, tá certo? Bem-vindo. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite. Aí a gente já combinou, porque todos os dois aqui adoram falar. Então, quando tiver um falando mais do que o outro, ele vai interromper, tá bom? Então, eu vou só explicar. Quando eu pensei no tema, parece, poxa, eu queria tanto, já tinha algum tempo que esse projeto acontecia, eu falei, eu quero trazer um professor aqui. E fui fazer a minha busca aqui na rede social. E apareceu o Edu, e naquele momento ele estava explicando uma matéria, não vou lembrar qual foi a matéria, né, Edu? Mas tinha música. Eu falei, gente, que bacana, em sala de aula com música. E eu vi, assim, nesse vídeo, a galera se divertindo. Falei, poxa, eu vou chamar. Fiz convite. Naquele momento, o Edu não conseguiu, porque estava em final de semestre, ele estava dando aula em colégios. Não aconteceu naquele momento. Então, passou. E mais recentemente, eu lembrei, ele voltou, ele sempre ficou no meu radar, né? Mas tudo, eu acredito que tudo tem o seu momento e a hora certa de acontecer. Ele voltou, eu falei, opa, vou fazer o convite de novo. E ele aceitou de pronto. Quase que não aconteceu de novo, porque ontem o nosso encontro, mas eu falei assim, não pode ser na quarta, a gente faz na quinta. No dia que você puder, a gente vai fazer isso. Não vamos postergar mais. Então, aconteceu, ele está aqui, o Edu, ele é professor de História, de Sociologia e Filosofia. Gente, pensa aí, só disciplina que tem, eu falei isso para ele, né? Tem uma densidade, né? Não é aquela história assim, não é aquela matéria de perguntas simples e objetiva, não. Você tem que dissertar sobre o assunto. O que é? E aí, ele que fez a sugestão, preciso também ressaltar que quem fez a sugestão do nosso tema, eu tinha pensado, você lembra em que eu pensei, Edu? Para a gente Eu acho que conversar? você tinha falado sobre a música na educação, uma coisa assim, né? Acho Aí o Edu falou assim, não, vamos falar, vamos entrar mais dentro desse tema, dentro desse assunto, da que pedagogia. E eu sim, confesso que nesse termo, Edu, eu não tinha escutado. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu estou uhum. vendo que
uma galera aqui que não é uma galera minha, então eu preciso dizer, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui, prestigiando o Edu para os íntimos, né, que é Eduardo Marques, mas para os íntimos que eu já me considero Edu. Quem quiser mandar pergunta, fazer comentário, não faz aqui não. Tem uma bolinha aí com pontos de Interrogação. interrogação. Você manda, porque aí eu consigo ler e falar para ele o teu comentário, a tua crítica. De repente, ó, professor, não estou gostando disso. Fala agora. Ou quer que o professor dê uma palhinha aí de alguma música, de alguma... Pede agora, ele vai fazer com jeitinho, não é? Eu combinei que quem entrasse e mandasse mensagens positivas, eu ia dar ponto extra. Edu fez divulgação braba dessa live, disse a Luísa. Eu falei com os meninos, falei, ó, entrou, falou coisa boa de mim, eu vou dar ponto extra. Tranquilo, entra lá. É agora, é a chance. Edu, vamos entrar então no nosso papo, mas primeiro, antes de falar sobre a pedagogia afetiva, né, que foi esse momento, essa sugestão que você fez, eu confesso que foi algo novo, mas que depois, conversando com você, eu entendi que ela sempre teve dentro da minha caminhada escolar. Mas a gente vai entrar nisso. Primeiro, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você. Você fala de Brasília, então você fala aí para a gente desse momento aí do seu cantinho, dos seus alunos. Fala um pouquinho de você para a gente conhecer. Tá. Primeiro, boa noite, obrigado, Fábio, pelo convite. Que bom que você não desistiu de mim. Há um ano atrás você tinha mandado pedindo para a gente fazer essa conversa, a gente não pôde, né? Estava fechando nota de 4 escolas ao mesmo tempo e agora a gente está aqui. Assim, meu nome é Eduardo, eu sou professor de História, Filosofia e Sociologia. Eu dou aula aqui em Sobradinho, né? Na verdade, é como se fosse periferia de Brasília, é uma região administrativa de Brasília, Sobradinho. Hoje eu trabalho aqui em 3 escolas, 3 escolas particulares de Sobradinho, 3 grandes escolas aqui em Sobradinho, graças a Deus. E eu dou aula hoje do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Então, praticamente, eu pego 2 segmentos inteiros de aluno com olhares e comportamentos e idades completamente diferentes, né? O que me agrada bastante porque eu assumo que quando eu estava só no ensino médio eu sentia falta um pouco daquele carinho mais de criança mesmo, dos meninos mais jovens, né? E quando eu tô com os mais novos, eu sinto aquela saudade dos meninos mais velhos, da conversa que é um pouco, vamos dizer assim, mais profunda, às vezes o debate e os levantamentos e os questionamentos, né? Então hoje eu acho que eu estou numa fase bem completa, assim, de conseguir estar em todas as áreas da escola e vivenciar isso de uma maneira muito gostosa. Eu sou filho de professor, né? Sou filho de professora, minha mãe é professora. Minha mãe é professora na escola onde hoje eu trabalho há 30 e alguma coisa, 30 e poucos anos. Então ela está lá uma vida inteira. Eu brinco que quando ela sai de lá tem que ter uma estátua dela na escola. E por ter essa mãe professora, eu também tive contato muito intenso com meus professores, né? Meus professores viviam lá em casa também, tinha festa, tinha pagode, como eu estava contando para você, tinha churrasco. Então, eu acho que eu nasci para isso. Eu nasci dentro de um meio de professores, com amigos professores e cresci para isso, para estar aqui como professor. Então, podemos dizer que a sua mãe é uma inspiração para você. Ah, minha mãe é uma inspiração grande, né? Minha mãe sempre foi uma excelente professora. E uma professora... de quê? Qual é a disciplina? Minha mãe é pedagoga, ela dá aula de alfabetização. Apesar de ter uma formação em artes, ela dá aula de alfabetização. E ela sempre foi muito citada pelas pessoas como sendo uma excelente professora, então ela é uma inspiração natural. Minha escolha pela profissão professor tem muito a ver com a minha mãe. Tem muito a ver com a rotina dela, vivenciar a rotina dela, ver o que ela faz, tudo. A minha escolha é por história que tem a ver com um outro professor. Então, minha mãe me influenciou a ser professor e outro professor me influenciou a ser um professor de história. Vamos entrar aí. Ponto parágrafo, na outra linha, travessão. Agora vamos entrar aí no professor de história. Você acabou de dizer que sua mãe sempre foi essa referência para você. Sim. Mas e a história? Porque, assim, eu falei lá no início, né? Ser professor de história, na verdade, dessas 3, né?
Sim. sociologia, filosofia, que elas meio que uma puxa a outra, Edu. Posso falar Puxa, assim, de bobagem? Uma acaba puxando a outra, né? puxa, puxa. Não é uma disciplina, e os alunos que estão aqui na live podem compartilhar comigo a mesma ou não a opinião. Não é uma disciplina, não é que você vai ter uma resposta ali de duas linhas, né? Uhum. Você tem que dissertar sobre ela. E você sempre foi bom de decorar, de estudar. A gente estava falando que você tinha essa dificuldade. Sim, tem. Como é que foi você, durante o aprendizado ali, né? História. Porque, como eu te falei, né? Como é que faz uma prova de história? O que que há? Sim. Assim, eu nunca fui bom de decorar e para mim história não tem nada a ver com decorar. História é entender. Realmente entender. Eu nunca parei em casa para ficar estudando história, para ficar decorando alguma coisa. E eu acho que meu professor é a minha grande inspiração disso. Ele nunca me ensinou desse jeito. Eu, assim, eu tenho uma história bem legal até. E aí, ó, lembra que eu falo muito. Tu me corta, viu, homem? Tu vai lá. Temos tempo, meu querido. Não, o que acontece? Hoje eu trabalho na escola onde eu estudei minha vida inteira. Minha mãe é professora já há 30 e poucos anos lá, então eu fui bolsista minha vida inteira dentro dessa escola. Uma escola de freira, na minha época, mais tradicional ainda, sabe? Lá, década de 90, então aquela escola um pouco mais tradicional. E aí chegou no sexto ano, chega no sexto ano, você começa a ter todos aqueles professores entrando em sala de aula, né? Você sai daquele negócio do quinto ano que você tem uma professora, no máximo duas, três, e passa a ter vários professores de diversas matérias. Chegou no sexto ano, eu conheci um professor, o nome dele é Leônidas. Infelizmente ele não está mais aqui, ele já está num lugar de luz maravilhoso. E o Léo, ele era simplesmente maluco, assim, maluco, maluco. Pensar assim, com um professor, naquela época, numa escola de freira, pegava e passava batom na boca para dar aula, tirava o sapato e jogava na parede, riscava um fósforo no quadro, entendeu? E ele fazia tudo aquilo assim para chamar a atenção, e eu olhava aquela loucura dele e eu falava, cara, é isso que eu quero ser. Então, no sexto ano, eu olhei para aquele professor meio louco e falei, é isso que eu quero fazer, é isso aí que eu quero fazer, entendeu? E eu acho que o Léo é minha inspiração completa, assim, como professor, entendeu? Porque eu tive aula com ele do sexto ano até a terceira série do médio. Depois eu fui para a universidade, na universidade eu tive contato com outros professores. Mas ele é minha referência de sala de aula. Ele é minha referência de professor, né? Então, assim, eu fui pegando isso dele. Então, quando você entrou para dar aula, a sua disciplina foi História, história. história. Você lembra, Edu, assim, desse primeiro dia de aula, você chegando na escola, a sua primeira turma? É. Eu tenho recebido alguns professores aqui, Ah, e eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Pô, como é que foi o seu primeiro dia? Assim, você chegou lá com o seu material, olhou aquela turma e começou a dar aula. Porque eu acredito que o Edu que você é hoje, em sala de aula, foi uma construção. sem dúvida nenhuma. A gente sai da universidade sem saber dar aula, essa que é a grande verdade. Você vai aprender em sala de aula como se dá aula. Você vai aprender o conteúdo dentro de sala de aula, como é a relação com o aluno dentro de sala de aula. Você aprende na vivência. Assim, eu trabalhava com engenharia antes de dar aula. Eu trabalhava numa empresa de engenharia chamada João Fortes Engenharia e eu era administrador de obra. E aí, mas assim, sendo administrador de obra, etc., trabalhando com os engenheiros falando para mim direto, Eduardo, vai fazer engenharia, você já está aqui com a gente te ajuda, não sei o quê. E eu falo, não, meu sonho é dar aula. Não, meu sonho é dar aula, meu sonho é ser professor. E era o meu sonho ser professor de história. Ser professor de história. A sociologia e depois a filosofia vieram com o passar do tempo. Mas era ser professor de história, era ser o Léo, o Leônidas lá, meu professor, era fazer aquilo. E aí eu passei num concurso aqui em Sobradinho para temporário, professor temporário durante um ano, de noite, no noturno, no EJA. Num local, inclusive, assim, bem marginalizado, assim, que eu falo marginalizado, assim, excluído pelo Estado. Aquele lugar onde o Estado não tem um olhar muito profundo, sabe? Onde o Estado não se faz presente, infelizmente. E fui para esse lugar. E passei de noite, eu falei, trabalhava o dia inteiro, né, na obra, saía da obra, ia para lá dar aula.
O meu primeiro dia, eu fui falando a aula inteira no carro, da obra até o lugar. Sabe aquela coisa meio que decoradinha que você vai tentando falar e lembrar do conteúdo e você vai repetindo e você olha no retrovisor e você vai se olhando e vai falando e tudo com aquele medo constante para chegar ali da aula, né? Mas é aquela coisa, eu acho que quando você chega, que você começa, aí que você percebe que o negócio não é aquilo. E aí tudo muda, aí tudo vai se abrindo, aos poucos você vai se soltando, as coisas vão se tornando mais naturais, né? E tem um lugar aí que você disse que deu aula à noite. Essa turma que você deu aula à noite, qual faixa etária? Tinha poucos alunos mais novos, ali de 16, 17 anos, e a maioria era uma faixa etária mais velha, né? Eram pessoas que não tinham tido a oportunidade de estudar durante a vida, eram pessoas que iam para a escola para poder comer, por causa do lanche no intervalo, né? Que às vezes trabalhavam o dia inteiro e estavam ali para poder comer ou para poder ter uma formação e ter um diplominha dizendo que ela tinha aquela formação básica. Então, eu fui dar aula no primeiro momento para esse pessoal. E foi sensacional, maravilhoso, assim. Eu lembro que eu saí de lá com amigos. Isso. Pausa, porque eu preciso Ah, agradecer a Ianca, também compartilhou sobre o nosso papo, então um beijo, né? Se você quiser falar alguma coisa, você fala, Edu. ela tá puxando o saco pro relacionamento dela. Ela sabe que é necessário fazer esse tipo de coisa. Ó, eu não falei nada, Ianca, quem falou foi eu, não falei nada. Venha cá. Desse período, você acabou de contar aí, né, dessa galera mais velha e contou dessa trajetória que acabou se tornando amigo. Eu acho que a troca de aprendizado aí, né, ou experiência, então nem se fala, né? Sim. Sim, eu acho que ali eu aprendi mais do que eu ensinei. Eu aprendi mais. Na verdade, até hoje eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino. Às vezes os meninos não têm noção do quanto que eles ensinam pra gente, né? O quanto que eles são importantes nesse processo da gente melhorar, muitas das vezes como ser humano, como pessoa, e como eles transformam a gente constantemente, né? Então, até hoje eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino, mas ali era um momento onde eu estava muito cru. Eu lembro que escrever no quadro era algo novo para mim, sabe? Então, assim, eu estava me descobrindo como professor, estava me descobrindo como eu seria como professor. Edu, o que é, agora explica para gente aqui, o que é a pedagogia afetiva? Esse lugar aí, que estudando sobre esse nosso papo, eu entendi que é tirar essa parede que existiu, existe entre professor e aluno e aproximar essa relação. E daí vem todas essas vertentes de sentimentos, não é? Que só tende a agregar a vida do aluno. Eu queria que você explicasse o que é pedagogia afetiva. Isso, é justamente isso que você falou. É quebrar essas barreiras, é tirar o professor do palco e, na verdade, se igualar ao aluno, olhar para ele olhos nos olhos, né? Um olhando para o outro na mesma altura, no mesmo nível. E você utilizar desses aspectos emocionais, desses aspectos afetivos, como uma arma para poder fazer com que esse aluno tenha vontade de conhecer e que ele possa desenvolver pensamento crítico. Então, assim, esse meu professor, o Leônidas, ele já fazia isso lá atrás. Entendeu? Quando ele dava essa aula dele, maluca, não sei o quê, que ele sentava com a gente na cadeira e ele criava um laço de comunicação, de amizade entre a gente, não só aquela relação professor-aluno com distanciamento, mas aquela relação professor-amigo-aluno, né? De união, de proximidade, a gente criava esse laço afetivo e isso fazia muitas das vezes pessoas que não gostavam da matéria, mas que gostavam do professor, né? Se esforçar, correr atrás, buscar, prestar atenção, participar e etc. Você, a escola, cada escola que você dá aula tem um planejamento do ano, né? Mas a forma que você vai aplicar, ela é sua, é isso? Isso. A gente tem um planejamento, cada escola tem um material didático, cada escola tem, por exemplo, a sua rotina de conteúdo, ou sua rotina mesmo pedagógica, de avaliações, etc. Mas a maneira de aplicar o conteúdo, isso aí é uma escolha minha. Então, Você está me dizendo o seguinte: o professor
ele tem essa liberdade, até porque você trabalha Uhum. em instituições privadas, não é isso? Sim, sim, sim. Sim. Então, você... Lógico que assim, Fábio, como qualquer lugar que você trabalha, você tem que ter um cuidado e você tem que olhar o ambiente onde você está. Não é porque eu trabalho numa instituição privada onde eu tenho uma liberdade de dar minha aula que eu posso ir lá e fazer também o que eu quero. Eu tenho que entender o lugar onde eu estou, eu tenho que entender o público que eu estou atendendo, eu tenho que compreender as necessidades da escola onde eu estou. Eu acho que isso faz parte de qualquer trabalhador em qualquer empresa. Você entra numa empresa e você tem alguns limites, algumas regras a seguir. Mas eu Bom, tenho liberdade de preparar minha aula, de organizar minha aula. bom senso sempre, né? Bom Vem senso. cá, falando aqui, o áudio tá bom, o vídeo tá bom aí para você? Para mim tá ótimo, tá excelente. Tem Para algum a galera, problema? porque eu estou vendo a galera entrando aqui, eu já vi que teve gente que mandou alguma pergunta ou comentário na bolinha ali com ponto de interrogação. Eu estou perguntando isso porque como é essa relação do Edu com os colegas, com os outros professores? Como é que eles recebem isso? Porque lembra que eu te falei agora, a gente estava fazendo, Sim. para quem chegou depois, eu estava fazendo um off com o Edu antes da gente entrar ao vivo. Então, assim, a gente já teve quase que meia hora de bora conversar no off, né? Diga-se de passagem. Não é? E aí eu estava contando para ele que eu recebi aqui professores em que eles têm uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais à vontade de chegar na sala, de falar com o aluno, de ensinar, mas não ter, de novo, essa parede aí se separando, né? E aí Uhum. eu pergunto, eu falei assim, mas quando você pega um professor que já tem lá não sei quantos anos de lecionando, como é que ele recebe isso? Né? Aí alguns falam, alguns eu percebo que não ficam muito simpáticos, mas ficam lá na deles, mas acham que não é por aí. Como é que você tem esse radar nesse lugar aí com um colega que de repente faz algum comentário ou que não acha legal? Como é que você vê isso? Sim. Ó, vou mandar um salve só pro Arthur que tá ali. Ó. Tô vendo o Raikaz botou ali. Ó. Manda um salve, professor. Apareceu por último aqui para mim, então vou mandar. Salve pra Manda. galera do ano lá de São José. Hein? Mas assim, o que que acontece, Fábio? Eu já ouvi coisas bem pesadas. Eu já ouvi assim, tem professor que parece que se veste de palhaço para poder entrar na sala e dar aula. E era uma coisa direcionada para mim, era direcionado para o jeito que eu dava aula, o que eu fazia, etc. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu acho que a maior parte dos professores tentam ter esse tipo de relação com os alunos e essa proximidade com os alunos. Então, por exemplo, assim, eu vejo professores hoje ao meu redor, em sua maioria, realizam essa pedagogia afetiva naturalmente. Não é algo nem planejado, a maioria está ali presente constantemente. Edu, desculpa, não é que eu não estou prestando atenção no que você está falando. É, Mas eu não sei se ele é aluno seu, eu não sei se eu coloco na tela. Eu manda, vou colocar na tela colocar na e aí tela, você decide o que você vai falar. deixa eu ver. Avisa Educa. Cara, eu vou te falar, sendo sincero, eu acho que eu nunca passei por tanto bullying relacionado a cabelo na minha vida nesses últimos 2 anos. Esses últimos 2 anos, tudo é meu cabelo, tudo é isso. Inclusive, eu ganhei presente shampoo recentemente, tá? Então, constantemente eu tô sofrendo esse bullying, viu, Fábio? Mas Edu aceita, porque olha, vou fazer 40, né, Edu? Então, eu pergunto lá onde eu corto o cabelo se eu vou ficar careca, porque olha as entradas aqui, Edu. Mas o meu problema, sabe o que que é? Eu tenho uma falha aqui atrás, mas desde pequenininho, eu acho que assim, tem foto minha com 13, 14 anos tocando pagode, já com a cabeça raspada. Hoje eu não consigo me ver mais com cabelo. Quando começa a crescer, eu tenho uma sensação já de sujeira, de não sei o quê, porque eu já faço isso com muito. Hã? Então você tem cabelo, você que raspa a Eu cabeça, que isso? raspo. Eu tenho aqui uns trocinhos crescendo aqui, mas sou eu que raspo constantemente. Eu querendo cabelo e você. Ah, não. Ele é aluno? O Pedro é aluno? Pedalarcão, vi aqui. Viu? Mandou um elogio, né? Sempre rola. Todos os dias eu entro em sala de aula e falo do cabelo, pergunto alguma coisa, sempre rola. Mais uma aí, ó. Esse é quem?
Esse aí é o Raikaz, é o Arthur de novo, Tropa do Calvo. Apresentação de trabalho, aí eles colocam uma figura de alguém careca no fundo e falam para o nosso professor, diário, Você constante. tem que tirar ponto, você tinha que tirar a ponto de quem faz isso. Eu já acostumei. Tanto é que eu brinco com os meninos pequenos para eles me chamarem de tio Gru, por causa do Gru do desenho animado. E eu fico tratando eles mal, mas é um mal com amor, vamos dizer assim, sabe? Edu, eu sei que você falou assim, eu não canto, eu não sei tocar, não sei o quê. Você canta, você toca, você já contou aí pra gente. Uhum. Eu ia pedir só no final, mas eu tenho direito de pedir mais de uma? Ah, não, Fábio, uma só tá bom, né? Até porque, olha só, vou ser bem sincero. Normalmente, essa questão da música, tem muita gente que me procura às vezes até professor me procura e fica assim, ai, mas eu não tenho criatividade para criar, para não sei o que e tal. E eu falo, não precisa, às vezes elas já estão prontas, você só tem que pegar e às vezes você usar essa música e perceber que ali tem a ver com o seu conteúdo. Então eu uso, às vezes, tem paródias que eu uso, tem a clássica do iluminismo, mas assim, normalmente, às vezes eu uso música do dia a dia. Eu uso Cazuza, ideologia, eu uso sensação, eu uso coisas que acontecem, que eu já estavam ali prontas. Bom, gente, eu tentei, vocês viram, então não vou pedir para ele fazer agora, porque eu vou deixar para fechar. Eu ia pedir para ele fazer dar uma palhinha para a gente agora, ele tocando, mandando ver, mas ele está fazendo tímido. Não, O Pedro disse time. aqui, melhor professor vai dar até ponto extra depois dessa. Será? Vou, certeza. Continuem assim, meninos. A A falsidade Márcia vence. a Márcia tá falando assim, meu carequinha preferido. Essa aí é minha mãe. Márcia, um Márcia, beijo, meu essa querido. é ela, Falando minha muito mãe. de você. É Um ela beijo, mesmo. um beijo do Edu, tá certo? Já vi aí que essa educação, esse carisma, esse amor pela profissão tem uma explicação e é você, Márcia. Então, um beijo, muito obrigado por você estar Aí aqui com a gente. você entrou depois, perdeu eu te elogiando, viu? Mereço muitas coisas por isso. Falou muito bem de você, em off e agora aqui ao vivo, Márcia. Tá? E aí, Edu, vamos voltar para o nosso papo aqui, peraí. E chega de falar da careca do Edu, hein? Quem falar da careca do Edu aqui, eu não vou falar mais. Chega, já acabou. Agora, só elogios para o Edu, por favor. Até que ele não está merecendo, não, porque ele não quis cantar de novo aqui, né? Cantar Não, tudo. ó, eu tô até, Fábio, eu tô com o banjo aqui, já tá pronto, tá prontinho. A questão só deixa pro final, cria aí uma expectativa, eu fico menos constrangido. Tá bom. Você que manda. Vem cá. E aí, quando você falou de críticas de outros colegas, Sim, agora vamos sair dos colegas e vamos para a sala de aula. Como é essa receptividade com os alunos? A maioria, vamos falar aqui, vamos numerar isso aí, vamos sim. elencar. A maioria tem essa boa recepção com esse seu jeito, com esse Sim. método. Você consegue notar isso em números, de mudar nota, sei lá, o aluno que está com uma. Ainda é nota. Como é que é a nota? Tem 5, 6, Ainda, 7? É ainda tem assim ainda? nota. Cada escola tem uma numeração, alguns números, mas continua sendo aquele método tradicional de soma, de nota, etc. E aí você consegue notar essa diferença? Sei lá, no Assim, primeiro é, bimestre de um, no segundo de outro? sim, eu consigo notar. Eu percebo que a maioria dos meninos gostam, mas aí você tem que entender algumas coisas, né? Primeiro, assim, você vai fazer isso com adolescentes, você vai fazer isso com o ensino médio. Ensino médio, eles estão numa fase onde nada é muito legal, né? O dia acordou, o sol tá bonito, ele fala, não, mas esse sol tá bonito demais hoje de manhã, né? Aí você entra na sala, você entra meio para baixo, eles, nossa, que professor depressivo. Senta animado, ele, não, mas tá feliz demais esse professor, olha lá mostrando as canjicas dele o tempo inteiro. Então você tem que entender que eles estão numa fase onde a crítica é normal. Então, assim, eu percebo que sim, eles gostam, a gente se diverte. Quando a gente se diverte, é de novo o lance da pedagogia afetiva. Você vai criando laços. Você consegue pegar, às vezes, aquele aluno que tem uma dificuldade, você chama ele para ajudar você a cantar a música.
você coloca ele para passar por uma situação que vai ser engraçada e a gente vai estar junto ali se divertindo. E aquilo ali você vai, querendo ou não, criando pontes. Você vai criando pontes. Aí, pegando o gancho no que você está falando, quais são essas pontes em que a pedagogia afetiva, ela, quando bem aplicada, ela atinge no aluno? Porque, assim, o aluno, é normal as pessoas terem dificuldades em alguma matéria. Ninguém é bom em tudo. É muito natural que as pessoas não sejam boas. E, às vezes, ela pode não ser boa dentro da escola, com o conteúdo científico, e ser uma pessoa maravilhosa de sabedoria e de outras coisas, tanto mais que ela pode fazer, né? Então, assim, na hora que eu crio ponte, que eu me conecto com o aluno, que eu crio esse laço de amizade, eu começo a ter uma liberdade para poder conhecer a realidade dele, uma liberdade para entender quais são as dificuldades dele. Às vezes é um aluno tímido que depois das aulas se vê com uma liberdade de chegar em você e falar os problemas, as dificuldades. Ou até um aluno que tem, por exemplo, já aconteceu comigo, alunos que vieram falar, professor, estou passando por isso na minha vida, uma situação de depressão, de violência, alguma coisa, e por conta dessa afetividade, dessas pontes criadas, eles veem em mim uma pessoa que eles podem chegar e falar, que eles podem chegar e contar, né? E é mais ou menos o que, eu não sei falar essa sigla aí dele, mas ele diz o seguinte: não gosto de história, mas amo filosofia. Pretendo ser professor de física e te levo como exemplo, Edu. Ah, linda. Essa aí é uma ex-aluna, uma ex-aluna. Qual é o nome dela? Ai, eu não lembro agora, Fábio. Desculpa, Fábio, meu amor, não falei Fábio, seu nome. ó, Eu meus estou alunos botando a todos sigla. sabem. Meus alunos todos sabem. Eu falo o nome, mas essa sigla aí eu não sei falar. Sim, eu sei quem é ela, sei direitinho. Mas é o que acontece. Eu dou aula hoje para mais ou menos uns 500 alunos. Eu não Ah, consigo decorar os nomes. Eu não consigo. Quando eu vejo o rosto, quando eu vejo a cara, eu sei onde senta, eu sei como é, se é bom aluno, se não é aluno, se não é bom aluno. Eu lembro de tudo. A dificuldade, tudo. Mas nomes é uma coisa difícil. Edu, quando você falou aí desse momento em que Ó, você botou aqui, é consegue. o Ian, ó. É o Ian, Ian, me perdoa, meu gato, por favor, Ah, ele perdão. falou aonde? Que ele falou que não apareceu Botou aqui aqui, ó, no. no comentário, ó. É o Ian, professor. Ah, Ian. Então, meu querido, um Eu abraço para pensei você. em outra pessoa. E estou mostrando aqui que quem está botando o comentário na bolinha ali com ponto de interrogação, eu estou mostrando aqui para ele. Porque quem está só escrevendo aqui na tela vai subindo e nem sempre eu consigo ler ou falar, porque estamos aqui conversando. Você Uhum. vai mandando e aí vai aparecendo outros comentários, tá? Então, quer falar com o Edu, quer mandar um comentário direcionado, bolinha com ponto de interrogação que eu mostro para ele. Eu Na jurei que hora. era outra pessoa. Ian, corta o cabelo falando nisso, meu gato. Ele vai ficar bravo. Aí, eu acabei de proibir de zoar você, agora eu não posso fazer. Verdade, verdade, verdade. Eu não consigo. Eu tenho que Tava... fazer isso dos meninos. Edu, aí trazendo, voltando para o nosso papo, você falou desse lugar aí, de ter essa aproximação com o aluno, de falar sobre assuntos, às vezes, que é silencioso, que não quer dividir, sente essa abertura, Entende? pela forma com que você chega em sala de aula, pela forma com que você aborda, né, o seu dia a dia ali com eles. Tem alguma história, algum caso que você poderia, não precisa dizer quem, nem aonde, mas que te marcou e que te chamou a atenção e que fez te questionar no sentido de, caramba, eu estou no caminho certo, acho que é isso aí que eu tenho que continuar fazendo. Tem alguma coisa assim que você pode dividir com a gente? Tem muitos casozinhos que acontecem assim, de aluno que vem contar alguma coisa ou que passa no vestibular, entra em algum lugar e manda mensagem falando, professor, olha, eu consegui, obrigado, você me ajudou. Mas pensando em coisas próximas, né? Hoje, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa comigo que eu acho assim, é aqueles momentos que você ganha a vida. Hoje eu recebi uma mensagem de uma psicopedagoga que está ajudando uma aluna, né? Está fazendo todo um trabalho com ela. Essa menina parece ser novinha, e ela é irmã do Caio, um aluno que eu dou aula no ensino médio. O nome dela é Helena. E ela estava fazendo um trabalho com a professora, que é um trabalhozinho dela pegar e ela escrever uma cartinha para alguém que ela gosta.
E ela decidiu, não sei de onde, de fazer essa cartinha para mim. Escrevendo para mim, falando, porque eu acho que você deve ser um professor super divertido, super legal, e eu queria, não sei o que, escrever essa carta, e mandou a cartinha para mim. A professora lá, psicopedagoga, tinha contato com pessoas que eu conheço, me mandou a foto da cartinha, me mandou um áudiozinho, e eu já fiquei aqui todo encantado. Mas eu tenho um fato que eu acho bem legal. Por exemplo, assim, eu posso contar de coisas sobre alunos e tristezas que eles passaram e momentos que eles vêm conversar e contar sobre depressão, sobre violências, etc. Mas eu posso contar até sobre mim mesmo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito, acho que às vezes até transparente demais nos meus sentimentos. E eu não tenho muito essa de me fechar, de contar também as minhas tristezas e as minhas dores. Então eu compartilho. Eu não sou um professor que entra na sala sempre e fala, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, vamos sorrir. Não, eu falo, olha, acontece coisa, eu já passei por esses momentos, eu já passei por depressão, já passei por isso e aquilo, já passei por isso e conto. E uma aluna no passado, a Júlia M., eu nunca vou esquecer dela, principalmente por isso. Ela era uma aluna exemplar, maravilhosa, mas isso foi uma das coisas que me marcou muito. Ela pegou e falou para mim assim, professor, o que eu amo nas suas aulas e o que eu mais queria elogiar o senhor é porque o senhor é uma pessoa como a gente, você sente dor, você sofre, você se mostra também como uma pessoa que passa dificuldades. E às vezes a gente está acostumado a só ver aquele professor que vem aqui que nada acontece, parece que está sempre naquele padrão, e você não. Você mostra também suas dores, suas dificuldades, e isso faz com que a gente se sinta bem para poder falar com você, para poder contar as suas histórias, né? Então isso, eu acho que foi um dos elogios, assim, foi um elogio, eu tomo como um elogio, mas foi uma das coisas que eu mais gostei, que eu mais fiquei feliz, assim, em ouvir de um aluno. Saber que talvez também mostrar minhas fraquezas também é uma forma de conexão com eles. E quando você está em sala de aula e que tem aquele aluno que ele tem essa dificuldade com a disciplina, vamos botar aqui história, um exemplo, ele quer aprender, mas ele tem essa dificuldade e não está conseguindo, de repente, assimilar esse método, esse jeito do Edu em sala de aula. Como é que você faz para trazer ele para você? Normalmente a gente vem aqui pelas redes sociais. Nesses meninos, eu tenho uma liberdade muito grande com os meninos com rede social. Para eles me mandarem mensagem, para eles me mandarem coisas, alguns têm meus números, tudo, e eu não tenho problema com isso. E aí, cara, o aluno às vezes que tem dificuldade, que não está conseguindo, e normalmente quando eu vou entregar a prova, é o momento que eu paro e falo, poxa, o que foi? Mas me conta, se é tão bom, não sei o quê. Ele sente a liberdade muitas das vezes de me mandar mensagem fora da sala, em outros momentos, e aí é o momento onde eu vou trocar, que eu vou indicar um vídeo, que eu vou indicar algum texto, ou que eu vou conversar com ele mesmo, sabe? Não se acalma, você está muito ansioso na hora da prova, dá para perceber seu nervosismo, isso está te atrapalhando. E é o momento que a gente vai criando essas conexões, né? Esses laços, vamos dizer assim. Gente, Edu, meninos aqui só uma bobagem, gente. não, olha só, eu estou rindo, não é que eu não estou prestando atenção no que o Edu está falando, não. Eu estou prestando. Mas a cada comentário que aparece aqui, Ai, ele está perguntando o que você acha do Cleitinho. Quem é Cleitinho? Cleitinho é o Arthur, é um outro Arthur que tem na sala, que é a coisa mais linda do mundo, pequenininho assim, que esse menino parece um potinho de perfume, e que é um gênio de história, é um gênio de história. Entendeu? Ele é maravilhoso, eu adoro o Cleitinho. Cleitinho, eu falo para eles assim, que existe Deus e Cleitinho na minha vida. E segue. Olha, Eu fico brincando com eles. e vem cá, e como é que nós falamos aí dos colegas, nós falamos dos alunos, e como é que os pais? Qual é o feedback que você tem, se você recebe esse feedback de pai? Você tem alguma coisa que você escutou? Me conta algo positivo que você escutou e de algo que não foi tão agradável, se é que teve. Sim, tem. Sempre tem um lado bom e sempre tem um lado ruim. Sempre vai ter aluno que vai gostar de você dar aula diferente e tem um aluno que não vai gostar. Por isso que Mas, eu Edu, não é jogando confete em você, não, tá? acho. Mas tem algum. Eu acho impossível não gostar da tua aula, não gostar de você. Eu tô achando Cara, isso aí. tem muito. Nossa senhora, tem muito menino que não consegue, acontece. Ele não consegue criar esse negócio, ele não consegue olhar para aquilo.
E é normal, e eu sou super tranquilo com isso. Eu já cheguei num momento onde eu entendo que, às vezes, a pessoa não consegue. Simplesmente não consegue. E eu não tenho problema com isso. E aí, pai, eu acho que vai na mesma onda, assim. Tem muitos pais que vêm elogiar. Ai, meu filho está adorando as aulas, ele se diverte, ele conta sobre as aulas. Ele estava cantando a música, não sei o que, em tal lugar. Entendeu? Acontece. E eu adoro quando eles vêm contando. E, ao mesmo tempo, tem pai que chega e fala que, tipo... Ah, professor, critica porque não vê aquela aula tradicional, não vê o caderno ou livro com atividade, não sei o quê, e acha que por isso você não está dando aula. Então, assim, faz parte da profissão. A gente não consegue agradar todo mundo, a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta criar esses laços, e tem muito pai que também ainda viveu aquela escola tradicional e acha que aquilo é o correto, né? Edu, eu preciso interromper de novo. Ah, Desculpa estar te interrompendo, mas está entrando aqui um outro Edu que mora educado. no meu coração. É ele mesmo. Então, um beijo, meu querido, tá? Para você. Eu adoro o Edu, enfim. Beijo. É outro Edu, tá vendo? Eu tenho vários Edus na minha vida. Outro Nome é o nome, Fábio. é É o o nome. nome. Você sai com eles para poder. Eu acho que na minha, na minha época, parece que eu sou tão velho, né? Eu não sou, tá? Eu saía com os meus professores para exposição, para museu. Você tem esse trabalho com eles, Edu? Assim, a gente tem, e a gente, infelizmente, a pandemia travou muito disso. Muito Como é que disso. foi? Bem lembrado, desculpa te interromper, já viu, né? O Fábio Baeta. Como é que foi na pandemia para você aí com os alunos, Edu? Para mim foi um momento bem complicado, assim, bem complicado mesmo, assim. Durante a pandemia, no auge dela, quando a gente ficou mesmo dentro de casa, sem poder sair tudo, foi um momento que eu estava me separando, terminando uma relação e estava passando por depressão. Então foi um momento bem conturbado no geral. E aí fazendo terapia e tudo, né, ao mesmo tempo. Mas olha, foi a sala de aula que me salvou. Foi a escola que me salvou, foi os alunos que me salvaram. Por isso que eu falo que eu aprendo mais com eles do que eu ensino a eles, né? Eu estava com tudo isso, ligava a câmera para dar aula, tava um sorrisão enorme e tava um professor super animado dando aula. No começo, eu achava que eu era meio palhaço, me vestia uma máscara e dava uma aula e aquilo era uma máscara, não era real. Eu falava isso na terapia, ficava ali e tal. Até eu perceber que, na verdade, é porque ali era o lugar onde eu me sentia bem. Ali era o lugar onde aquilo, dar aula em si, me fazia bem, entendeu? E por isso eu me sentia tão bem, por isso eu conseguia dar aulas tão animadas, porque era o local onde eu me sentia acolhido. Era a minha sala de aula, era o meu lugar de sala de aula. Conseguia sair, né, daquela De tudo que sua eu estava. dor e se desconectar e entrar dentro da sua aula, dentro da sua profissão e te Sim, fazer sim. bem, né? Claro, e te renovando. Aquela coisa, na pandemia, principalmente para a minha forma de dar aula, para o jeito que eu gosto de dar aula, a distância do menino era péssima. Porque você não tem o olhar, os meninos não ligam a câmera, porque eles não vão ligar, às vezes tem vergonha, às vezes não quer mostrar a casa, às vezes ele está deitado e não quer se mostrar. Então você dava aula para imagenzinhas coladas no negócio, paradas, e você forçava para o menino falar alguma coisa e você não conseguia enxergar ele, né? Então, assim, lógico que tinha uma dificuldade gigantesca para o meu jeito de dar aula a pandemia. Ao mesmo tempo, foi o meu lugar de cura. Foi o meu lugar de cura. Então, eu tenho um carinho muito grande durante esse período da pandemia das minhas aulas, porque foi um lugar Não, de cura. eu estou vendo pela energia dessa galera. Eu preciso dizer que eu vou fazer 3 anos que eu faço esse projeto e que eu dou boas risadas aqui, né? Uhum. Mas quem está chegando assim por último fica pensando assim, pô, o Fábio parece que está de deboche e eu não estou, não. Eu estou prestando atenção em tudo que o Edu está falando. Mas se você olhar o que estão escrevendo aqui, os alunos do Edu, é impossível você não rir. Mas, enfim, eu quero fazer um comentário que Hum. é, não sei qual é o nome dela. Ela está perguntando assim, qual sua aluna favorita da primeira série do Santa Rita? Se eu não. Ó, ela é a Meika que está falando. Eu tô vendo aqui, ó. É a Meika que está falando e ela já está falando para eu poder falar que é ela, né? Entendeu? Ela já está ali. Qual é a sua aluna preferida? Não sei o quê. Porque sou eu, professor, óbvio. Gente, Retorno, Edu.
retomando, eu atropelei, mas estou ligado. Sim. Aí eu tinha perguntado se você tinha também dentro desse seu plano de Questão de ensino, saída de campo. sala de aula para levar para exposição, para museu. Tem isso também nesse lugar, Edu? Sim, a gente, esse ano agora que a gente está retornando, isso ficou meio stand-by, meio parado. Nos últimos anos, antes da pandemia, eu cheguei a fazer algumas viagens com alunos. A gente foi para Chapada, passamos 6 dias na Chapada, na Bahia, com alunos. E fui para um lugar aqui em Goiás, chamado Terra Ronca, para fazer espeleologia em caverna. 2 noites. Terra Ronca fazendo espeleologia em caverna. E eu vou te falar que é a melhor coisa do mundo. Porque você volta de lá com outra coisa. É outra relação, é outros alunos, outra escola, outro tudo. Porque você se aproxima de tal forma daqueles meninos que nunca mais essa relação vai ser igual. Até hoje, por exemplo, esses alunos que a gente viajou para a Bahia, que a gente passou mais tempo juntos, até hoje minha relação com eles assim é literalmente uma amizade, que eles já se formaram e a gente tem uma amizade mesmo, assim, de olhar, de ter carinho, de ter prazer, de lembrar das histórias da viagem e contar. Eu lembro que quando a gente foi inclusive com turmas brigadas. Turmas que não se davam bem, estavam brigadas, aquelas brigas de Twitter, né? E quando a gente voltou, parecia, juro para você, Fábio, parecia cachorro no ninho, um em cima do outro para poder dormir. Era praticamente um em cima do outro dormindo, porque tinha se criado um laço de amizade entre eles, único, único. Mas Então e essas. Ah, como é que foi esse... Você pensou, né, teve essa ideia, você conversou com a escola. Como é que foi? Como é que é essa produção aí? Porque se foram sim, 2 noites, você vai ficar no hotel, não é isso? isso, isso. Terra Ronca é um parque nacional que a gente tem no Goiás, que tem umas cavernas com. Tem 2 cavernas lá, uma com uma boca imensa, de tipo quase um prédio de 3 andares, e uma um pouco menor com salas e salões. Assim, essa ideia das viagens já existia na escola e precisava meio que ter uma movimentação. E eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou muito de pegar a ideia e vamos, compra a ideia, e eu gosto de sair fazendo. Então, era uma coisa que já existia do professor de geografia, já existia do professor de educação física, que eu meio que peguei aquele negócio, montei um projeto, de repente a gente já estava fazendo reunião com os pais, a gente encontrou a empresa já estava dando ali um orçamento dessa saída, né? E aí os meninos começaram a comprar e felizmente deu um quórum para a gente poder fazer essa saída de campo, tanto para a Bahia quanto para Terra Ronca. Edu, em cada escola você dá uma disciplina diferente? Assim, não, porque assim, ó, em uma escola eu dou aula de História e Sociologia. Na outra escola eu dou aula de História, Sociologia e Filosofia. Na outra escola eu dou aula só de História. História está presente nas três escolas. E Sociologia e Filosofia fica alternando. Você sabe que a conclusão que eu cheguei, eu já tinha chegado a essa conclusão no nosso off, né? Off, Aham. estou conversando com o Edu, gente, só para explicar para vocês, antes da live. Tanto é que eu atrasei para entrar, porque o papo estava tão bom que eu me perdi na hora. E a pedagogia afetiva, ela sempre esteve presente, então, durante todo o período que eu estudei, e provavelmente do de vocês também. Se você está acompanhando o nosso papo, se vai assistir depois, a conclusão que você vai chegar é que, assim, como o Edu falou, a nomenclatura, ela não era citada, né? Mas Mas ela sempre se já fez presente. existia. Porque, Uhum. assim, existem professores que eu sou completamente apaixonado por Uhum. eles. Até eu posso falar para você aqui de cada. Mais recente, eu posso falar da faculdade, porque assim, são os amores que eu levei para a vida. Mas eu Sim. sempre tive uma relação de afeto com os meus professores. Sempre tem E, aquele assim, professor que se aproxima mais, aquele professor que você acaba trocando figurinhas que vão além do conteúdo, que às vezes é da sua rotina, do dia a dia. Então, esse professor já fazia essa pedagogia. Às vezes o nome é o de menos, ele já estava ali trabalhando isso, essa relação, ó, dos tempos com você. E eu acho que é uma coisa natural da pessoa, do professor. É uma coisa que vem naturalmente de cada professor e que ele traz.
mas daqui a pouquinho o Edu vai cantar para a gente, já que ele fez todo esse charme, não quis me Já dar tá... uma palhinha lá no minuto que eu pedi, lembra que ele falou, não, não, deixa para o final. Então tá, estrela, tem que respeitar. Eu não posso ir embora, eu não posso ir embora sem você me falar, lembra que nós estávamos conversando, aí você tinha falado que tinha que era mais direcionado, trilhas o nome, é isso? Que o Isso. aluno ele quer Hoje, ir para uma ele quer direcionar o estudo dele. Explica, eu nunca tinha escutado. Fala um pouquinho sobre sim, isso. novo ensino médio, né? A LDB mudou em 2017, a gente teve a lei 13.415, que mudou o ensino médio. E nesse novo ensino médio, o aluno tem a possibilidade de escolher, vamos dizer assim, caminhos que ele quer, que ele pretende seguir futuramente, né? Então ele pode escolher um caminho mais voltado para as exatas, mais para as humanidades, né? Mais para a linguagem. E aí acaba que eu também trabalho com isso porque eu estou nesse novo ensino médio, então eu tenho um grupinho que a gente trabalha. Mas isso, ele é uma pausa, que a Uhum. Márcia falou o seguinte: hoje, a minha ex-aluna, Michelle, é minha melhor amiga. Então, está É, dentro disso, viu, que a gente está falando aí. É é. basicamente isso, Márcia. Um beijo para você. Edu, mas aí ele tem uma disciplina para isso ou é dentro de alguma? Não, assim, tem um dia, inclusive, assim, mudou até, vamos dizer assim, a quantidade de aulas que você tinha de cada disciplina. Teve uma mudança nisso, porque hoje tem um dia específico onde é incorporado essas trilhas, por exemplo, na escola onde eu trabalho, né, nas escolas onde eu trabalho, tem um dia específico onde são incorporadas essas trilhas. O menino escolhe, vamos dizer assim, eu quero fazer uma trilha de humanidades ou de linguagens. E aí ele pode ter uma aula, por exemplo, de educação digital, sobre, por exemplo, jornalismo. Ele pode ter uma aula que vai além daquele conteúdo científico da sala de aula, que vai, óbvio, incorporar isso, mas que vai além disso, já pensando no futuro, uma escolha futura desse menino no ensino médio. Está explicado. Obrigado pela explicação aqui, quando você comentou comigo, eu fiquei, caramba, eu não sabia disso, tá vendo? Ó, Sim. bora comentar também a cultura. Vem cá. Uma coisa que você falou lá e que eu fiquei aqui, que forte e que bonito isso, né? Uhum. Que você estava saindo de um relacionamento que não vamos entrar em detalhes, mas que mexeu com você, Uhum. mexeu, e que a sua profissão, o amor que você tem pela sua profissão, foi esse refúgio, né? Foi o teu alicerce. Que Sim. lindo isso, Diego. Eu queria te falar Sim. isso. Viu? É aquela coisa, já, é que nem minha mãe. Minha mãe ali, eu acho que ela pode falar isso fácil, fácil, né? Eu acho que mãe é sempre assim, pai também é assim. A gente fala mal dos filhos da gente, mas na hora que vem alguém de fora falar mal, a gente vira uma fera para defender eles, né? Então, assim, é óbvio que eu paro às vezes e falo, ai, ser professor, pelo amor de Deus, cara. A educação tá assim, olha os meninos, olha não sei o quê. E você fica, lógico, tem momentos que eu olho para a educação e eu não tenho aquele brilho no olhar, natural. Mas eu não consigo me ver não sendo educador. Eu não consigo me imaginar não sendo educador, sabe? Eu sei que quando acontece um pequeno fato, às vezes um aluno que elogia uma aula, uma mensagem que eu recebo, ou a Jordana aqui, eu vi que ela mandou uma mensagem super bonitinha ali, ó, agora no final, é Pode isso ler a mensagem dela que eu também achei aqui, bonitinha. Pode né? ler, pode Edu, ler. saudade de você, saudade das piadas, de todas as vezes que você encheu meu saco nas aulas, botou as risadinhas e o coração, né? Eu acho que na hora que você pega e você tem mensagens assim, você vê e você tem a certeza que aquilo é o lugar, que você escolheu a coisa certa para fazer, né? Então é lógico que você se decepciona, que você se entristece, mas aí vem uma mensagem de um aluno, vem essa menininha, a Helena, que eu nem deu aula para ela e ela inventou de fazer uma cartinha para mim, e eu tenho certeza que eu escolhi o caminho certo, que eu tô no lugar onde eu deveria estar. Porque é o resultado que não tem preço, que é o coração que está falando, é o sentimento, Sim. né, de quem te acompanha, que está ali. Eu acho que é a melhor resposta, né? Ou quando é um ex-aluno que te encontra, ou que fala alguma coisa. E você tocou num assunto que eu confesso a você que eu nem ia entrar nele, né? Uhum. Eu queria te perguntar sobre isso. Como é que você está olhando aí, né? O cenário está triste, enfim, a gente não precisa entrar em detalhes. Mas Sim.
a educação, eu acho que ela sempre foi muito maltratada, os professores desvalorizados, mas atualmente, o que está acontecendo, meu amigo? E que caminhos aí a gente pode esperar, se é que a gente pode olhar um horizonte melhor? O que você pode me dizer sobre esse panorama? A gente está vivendo um momento muito difícil. Eu acho que, assim, quem é professor de história, filosofia e sociologia, como eu sou, sabe o quanto está difícil entrar em sala de aula para dar aula. Porque às vezes você está tendo que explicar coisas que você não precisaria mais, que já estão, vamos dizer assim, concretizadas e que você tem que parar hoje para fazer uma reanálise de tudo isso e tentar explicar, e a gente está com uma coisa bem difícil. A gente está vivendo um momento super triste na educação. A quantidade de ministros da educação que já passaram pelo governo, a quantidade de investimento que cada vez mais se retira das universidades e que se retira da ciência, né? Essas pseudociências que estão surgindo cada vez mais e essas teorias de conspiração que vão tomando, às vezes, e fazem as pessoas acreditar que aquilo é um conhecimento único e exclusivo que ela recebeu, que não é muito verdade. A gente está passando por um momento muito complicado. Mas, assim, eu sou um professor muito positivo. Muito positivo. E eu falo para os meninos que eu sou muito positivo. Porque, assim, esses meninos hoje, eles são sensacionais, cara. Eles são sensacionais, eles são plurais, eles são diversos, sabe? Eles compreendem os diferentes, eles sabem conviver com pessoas com deficiência, com qualquer tipo de característica, e eles convivem extremamente bem, sabe? Eu tenho, por exemplo, experiências de sala de aula, de turmas, que tinham um aluno, por exemplo, com espectro autista, e que a turma simplesmente cuidava dessa pessoa, mas cuidava com amor, com carinho, com uma atenção, sabe? Que quando tinha que formar um grupo, eu não precisava nem falar, fulano, não, eles já colocavam, eles já sabiam como agir, já de mandar mensagem para fulano, para ciclano. Então, assim, eu vejo hoje nesses meninos, nesses adolescentes, um futuro incrível. A gente tem um futuro incrível nas nossas mãos. A nossa sociedade vai melhorar muito com eles. Eu sei que às vezes a gente olha e fala, não, os adolescentes de hoje, olha isso, não sei o quê. Não, eles são maravilhosos. Eles são plurais, são diversos e eles convivem com a diferença muito bem. Eu fui de uma época, de novo eu vou ter que usar a minha época, né? E eu escutei muito falar assim, a educação vem de casa, Sim. né? E fazendo um olhar aí 360, nem sempre é assim, porque nem sempre você tem isso, até porque se a gente for falar de família, a gente vai entrar aqui num outro lugar, né? O sentido, o significado de família, ele mudou, tá Uhum. certo? Né? Aquela coisa de mãe, pai, filho, esse retrato aí, ele mudou e que bom que ele mudou, mas eu entendo que muitas vezes o professor ele acaba sendo essa referência até nisso, né? Sim. Eu lembro que na minha época de escola, de novo eu vou falar, estou sendo repetitivo, mas é isso. Eram os meus professores que cuidaram de certas dores que às vezes eu passei com colegas que eu não tinha como falar em casa. Então, eu tenho que agradecer a esses professores que cuidaram de mim e que são esse resultado que eu sou hoje. Eu também devo a eles para falar isso. Edu, o Fala, papo é... só para fechar a coisa, eu sei que você vai pedir para eu tocar. Mas só para fechar isso aí, justamente que você falou. Hoje, eu sempre bato nessa tecla com os meninos, sabe? Às vezes, às vezes não. As minhas melhores aulas são aquelas que eu não planejei nada, que eu entrei dentro de sala de aula, de repente surgiu um tema dentro da sala, de alguém que estava vivendo algo que aconteceu, e a gente começou a conversar e aquilo virou uma conversa, meio que debate na sala tão grande, que aquilo criou, na verdade, o que é educação na sua essência de verdade. Eu sempre falo para os meninos assim, mais importante do que aprender matemática, física, química, história, sociologia, filosofia, é eles saírem da escola como cidadãos, pessoas que realmente vão saber tratar o outro da maneira que o outro deve ser tratado, com respeito, dignidade, sabe? Que vão ter empatia, que vão ter carinho, que vão tratar o outro com amor. Isso é o que é importante de verdade. Se o menino tirou uma nota boa, ruim, etc., nota é um número, não define ninguém.
é importante para algumas coisas que a gente tem que fazer na vida, esse número vai ser importante, tem alguns pontos que a gente vai precisar dele, mas o mais importante é esse menino ser uma pessoa, um cidadão, uma pessoa que compreende sua importância, compreende a importância do outro, que respeita, que sabe os limites de onde deve estar, sabe? Que compreende a diversidade, a pluralidade. É isso que é o importante de verdade. Eu acho que, para mim, conteúdo é uma coisa que é além, vem junto. Ok, maravilhoso. Mas o mais importante é quando eu consigo formar cidadãos, que eu consigo formar pessoas que eu sei que vão levar coisas boas para o mundo, que vão levar amor para o mundo, luz para o mundo. Eu vou usar eu ia falar aqui, mas eu vou usar essas palavras aqui, que é de... Por que tem esses nomes que eu não consigo? É Ventura Lopes. Eduardo dá aula com tanto amor, cuidado e dedicação, que faz os alunos quererem dar aula também. E eu digo mais, Edu, a minha vontade é de estar do teu lado, para te abraçar, para dizer assim, cara, que bom te conhecer melhor, que bom, espero que a gente fique mais próximos, não seja só daqui da vida, porque dá para ver aí, nesse teu olhinho aí, brilhando, a verdade de tudo que você está falando. Isso é muito gostoso de ter e de sentir, porque a gente também vive dentro de um lugar que as pessoas não falam que sentem, né? Sim, Então, sim. quando você pergunta a alguém, que fala o que sente, que olha para o outro e diz, gosto de você, quero você perto. Eu acho que essa sua relação com seus alunos tem muito, e deu para perceber muito dos que ficaram e que estão aqui com a gente, foram comentando, brincando com você. Eu acho que é muito do retrato que você é. Então, você passa isso para a gente. Eu tô emocionado, porque você me fez eu voltar lá atrás, né, na minha época, de novo, no meu tempo de escola, e lembrar de situações que passei, que não vale a pena falar, mas que eu tive professores do meu lado. Porra, poxa, obrigado, Edu. Eu acabei falando palavrão. Obrigado, Edu. Mas aqui não é lugar de tristeza, nós vamos cantar, nós vamos... Ele vai tocar aqui pra gente, já já. Márcia está dizendo aqui, orgulhosa de você, Dudu. Eu também, eu não sou... Você é mãe dele, né, Márcia? Eu imagino o orgulho que você tem. Eu estou aqui todo orgulhoso de ter conhecido, de ter a oportunidade de conversar e de ver ele tão aberto aqui, dividindo o aprendizado que ele teve e tem e vai continuar a ter, porque eu acho que é isso, né? Ele diz, é como você disse, você também aprende muito com seus alunos. Sim, sim. Fábio, só assim, eu sei que tem que cantar, mas deixa eu falar. Tem muita gente que me inspira. Pode falar, pode falar. Eu preciso dizer que tem uma pessoa muito querida. E, Cris, olha, a Cris é uma querida, ela faz parte do Bora Conversar, ela sabe disso. Ela já esteve aqui por 2 vezes. Acho que a gente já pode marcar a terceira para pedir música no Fantástico. O que você acha, Cris? A gente precisa se encontrar, meu amor. Um beijo, minha amiga. Ela disse palavrão gera emoção. Eu acho que deu para perceber que foi por isso que saiu. Ela está dizendo parabéns pelo trabalho em educação. Ela está te dando parabéns, Edu. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Hein, Fábio, assim, por exemplo, esses dias eu tive uma aula onde eu chamei uma amiga minha, assim, também de rede social, praticamente, que é a Laila, para participar. E ela teve uma história de vida que ela passou por um AVC e com todas as dificuldades. Eu acho que são esses momentos, são essas pessoas que entram na sala, que vão conversar. Eu já levei minha prima, que hoje trabalha como assistente social, para poder dar aula junto comigo. É um ex-aluno que entra para poder falar com os meninos. São os meus coordenadores. Hoje eu tenho... Meus coordenadores são maravilhosos, todos, todas, né? Que são mulheres. E meu coordenador do passado, Kedson, também um beijo para você, isso é incrível. Essas pessoas todas engrandecem muito o trabalho da gente, ajudam muito no dia a dia do trabalho da gente. São pessoas que realmente transformam o dia a dia dos meninos, transformam o nosso dia a dia. E assim, eu só tenho elogios. Vivi, Thaís, Silma. Silma é uma mãe, gente, para todo mundo, sabe? Meus alunos, todos os meus alunos que já tiveram comigo e que já passaram por mim, eu falo que eles são meus eternos alunos, porque meu aluno é meu aluno para sempre. Então, ele pode estar em qualquer situação que me procurar, eu vou estar aqui para ajudar. Então, muito obrigado por tudo.
E quando alguém chegar para conversar comigo e falar sobre pedagogia afetiva, eu vou dizer que eu conheço uma pessoa que ela é a explicação de pedagogia afetiva. É só conversar com Não. ela. Tá aí, Eduardo. Edu, eu não posso encerrar, porque eu estou vendo que tem alguns comentários aqui, eu não sei qual é, eu vou olhar, tá certo? Ela está dizendo aqui parabéns pela vida. Cristina, é Cris. Beijo, meu amor. Eu vou olhar aqui os comentários, porque depois que termina, eu comentei, você não falou, eu não quero ninguém brigando comigo. Então, já já, o nosso professor cantor vai dar uma palhinha aqui pra gente. Espera aí. Deixa eu ver os comentários aqui. Por que vocês botam esses nomes que eu não consigo falar? Os Mari. meninos. É Mari? Mari, se não fosse, você me xinga. Uma abordagem muito legal do professor, que ele sempre ensina coisas para a gente com um pouco da sua experiência pessoal. É a melhor troca, né? Eu gosto, eu gosto. Eu que nem eu falo, eu sou muito, muito aberto, muito tranquilo, assim, para contar da minha vida também. E às vezes eu posso ensinar utilizando minhas experiências, né? A gente não precisa enfiar o dedo na tomada para aprender que ela dói, se o outro já enfiou. Então a gente Ah, tem que conversar e dividir. deixa eu terminar a frase da Mari. Ela disse um pouco da sua experiência pessoal e filmes. Você também traz filmes como exemplo, né? Ela disse que adora as aulas. Filme, série, tudo. Obrigado, meu anjo. Leone, essa pergunta é boa do Leone. A Daniele está dizendo. Bom, a Daniele Dutra disse o seguinte: eu vou botar para você ler. Você tirou o quadro? Ela botou uma, você tirou o quadro, olha só, mas vai lá. Vai. Professor é ótimo amigo, te suporto. E ó, Dani, eu não tirei o quadro não, é porque tá escuro, mas o seu quadro tá bem ali, ó. Fábio, esse quadro ali do fundo, que não dá para ver direito, é a Catedral de Brasília, tá? Tá ali no fundo, é que a luz aqui tá fraca. Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar essa foto no meu Instagram para todo mundo ver. Nossa, aí Marco Bobeira, botei a careca na tela, que horror. Isso. O que acontece? Teve um dia que eu tava de saco cheio de dar essas aulas online, sem ver ninguém, no mesmo lugar dentro de casa. E aí eu fui para a Catedral de Brasília, para frente da Catedral de Brasília, para dar aula de lá. Levei um tripé, uma cadeira, enfiei o celular no tripé lá e fui dar aula de lá. Era uma aula de filosofia, eu acho que filosofia medieval, aproveitei a questão da igreja e do lugar, tudo. Tava um sol. Brasília agora nessa época é seca e é um sol terrível. E eu dei aula nesse sol e eu saí andando com o celular, falando também da catedral e contando a história da catedral. Chegou um momento que eu estava quase um guia turístico, porque as pessoas que estavam lá me viam e eu seguindo junto para poder entender. Né? E isso, aula com o celular. E eu largava a cadeira, largava tudo e saía andando. No final, as aulas foram maravilhosas, tudo deu certo, mas eu peguei uma insolação na cabeça, na careca, maravilhosa. E essa minha aluna, a Dani, ela é uma menina assim, ela é uma artista nata, ela é incrível, maravilhosa, tem um bom gosto assim, absurdo. E ela pegou e me deu de presente tipo uma fotografia da catedral, em lembrança também da aula. Ela me deu de presente, foi um presente que ela me deu no final da primeira série do ensino médio. E eu tenho ali no fundo, onde eu for na minha vida, Daniela, aquela foto ali vai comigo. Você acha que eu vou deixar ela em outro lugar? Jamais. Jamais. Está dizendo o seguinte: professor, suas aulas alegram meu dia, e isso faz eu me esforçar mais ainda a cada dia. O Senhor me fez gostar mais ainda de história e seu jeito de explicar. O Otávio é linda, de São José. Obrigado, Otávio. E que bom que você tirou uma nota boa e a gente vai comer McDonald's junto, para comemorar. Adoro, me chama que eu vou também. O Leone está perguntando o seguinte: Dudu, a intimidade, Dudu, qual a coisa mais marcante que aconteceu em sala de aula? Mais marcante? Eu não consigo, assim, rapidinho, pensando aqui rápido, eu não consigo me recordar de uma coisa marcante. Eu já chorei muito dando aula. Eu já chorei dando aula, nossa, diversas vezes. Seja até um trabalho bem feito de aluno, assim, aquele trabalho que dá orgulho e você para e chora. Já chorei várias vezes dando aula. Então, eu não tenho um momento, um só, é difícil lembrar, difícil. Mas eu acho que os momentos que eu me emociono, principalmente, são os melhores.
Ah, tem um momento, posso? Pode, deve. Eu tenho uma aula sobre, às vezes a gente fala sobre machismo na sala de aula, tem uma aula sobre isso para trabalhar toda essa questão do machismo, né? E aí eu dou um momento para as meninas poderem participar e elas contarem situações que elas já passaram, de abuso, de violência, de desrespeito e etc. Eu lembro de uma turma que pegou e as meninas participaram bastante contando as histórias e relatos de coisas que elas já tinham vivido. Aquilo me emocionou muito, porque eu tenho uma filha adolescente, né, e tenho uma filha pequena, e imaginar assim tudo que elas vão viver, as dificuldades que elas vão viver é uma coisa para mim muito dolorosa, mas muito importante delas estarem contando isso para elas poderem ensinar para os amigos delas dentro de sala de aula o que eles não devem fazer, como eles não devem agir. Então, para mim, eu acho que foi um momento marcante, foi um momento bem interessante, bem legal. Tá dado, Ricardo. Eu preciso agradecer a todo mundo que entrou, que falou, que mandou recado aqui pro Edu, tá certo? Que brincou, que fez da nossa. Você, aqui, engraçado, foi uma das lives que eu consegui aqui rir, me emocionar, lembrar de histórias pessoais que eu não contei, não dividi com ninguém. Que lindo, adorei o nosso papo, Edu. Muito obrigado. Viu? E passou fácil, né? Passou rápido. Não, passamos da hora, porque já passou de 1 hora de papo. Então, eu acho que foi a melhor resposta, tá certo? Muito, muito obrigado. Você me deixou com vontade de conversar mais, de te conhecer mais, tá certo? Que espero que em breve a gente possa fazer isso. Ou eu ir para aí, ou você vir para cá e a gente aí, daqui a pouco eu tô aí, mês que vem eu tô aí, eu vou te conhecer. Ó, acabou. E eu quero ir no projeto, eu quero ir lá no projeto lá. Você vai me dar esse prazer, viu? Tá convidadíssimo de conhecer o lugar que eu trabalho, que é o lugar que... Edu, tem muito trabalho lá, viu? Mas tem muito amor. Muito amor. Eu vi seu vídeo recentemente com o menininho, a coisa mais linda do mundo, cara. Eu não forcei, não, hein? Ele que falou que sou eu. Não fui eu que forcei, não. Tá nem valendo ponto, né? Foi gratuito. Ele que falou. É o meu querido Samuel. Então, de novo, beijo para todo mundo. Márcia, Cris, o Edu que entrou aí também. O meu Edu que está aqui comigo. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente, que entrou. Eu não tenho palavras para te agradecer, viu, Edu? Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, obrigado por todo mundo que mandou mensagem. Mãe, ó, um beijo. Tá? Márcia, um beijo. Minha professora, teve uma professora, ela não foi minha professora, mas eu brinco que ela é minha professora do maternal, só para falar que ela tá velhinha, sabe? Ela é amiga da minha amiga dos tempos e tal. E eu vi que ela estava aqui, tia Kelly, um beijo para você também. Todos os meus alunos, Michele, que está aqui também, minha vizinha, vizinha da minha mãe lá, todos os meus alunos que passaram, deixaram mensagem, muito obrigado, Fábio. Eu só tenho a agradecer esse momento. Eu saio daqui muito mais feliz, tenho certeza disso. Eu vou dormir muito mais feliz hoje, depois desse nosso papo, não tenho dúvida nenhuma. Bora cantar, você está me enrolando. Olha, não, vamos. Edu vai cantar e a gente vai fechar a live, tá certo? Não, tem que fazer a clássica. Porque é o seguinte, Fábio, música que é a clássica, que é a música do iluminismo, a paródia iluminista. Essa é a clássica. Todo mundo conhece É o Amor de Zezé de Camargo e Luciano. E esse É o Amor de Zezé de Camargo e Luciano virou essa paródia iluminista, que é a música que todos os meus alunos conhecem, né? Eu sempre brinco com os meninos que cantar sozinho é passar vergonha. Cantar dentro de sala de aula com todo mundo é tirar onda. Né? Hoje eu tô aqui sozinho, vai ser uma passação de vergonha leve, porque eu vou pegar só um trechinho da música, tá bom? Tá bom. Músicos do Brasil, você que tá no Rio, Fábio, pagodeiros e sambistas do Brasil, me perdoem por isso. Eu sei que eu estou ofendendo vocês tocando isso. Não sou cantor, não sou nada disso, eu sou um professor que brinca com meus alunos, tá? Por favor. Então vai, assim, ó. Dá pra ouvir legal? Então, assim, que o burguês não parava de crescer, sustentava o poder. Não dá pra negar. E a ciência era algo divinal, e tudo que era verdade
que se concretiza. Aí eu brinco com os meninos, Fábio, tem que tirar do intestino. Vai do fundo, vai lá do fundo. Que se concretiza. Aí você vai na bagunça. E você vai levando na bagunça. Entendeu? Alguém disse aqui, oba é Shirley. A Meika tá dizendo, essa eu decorei. Olha aí, tá vendo? Essa sabe. Gente, ó, Fábio, uma vez eu fui na Renner, tem um tempo já. Eu entrei na Renner, uma mulher, não era menina, veio falar comigo. Oi, professor, tudo bem? Eu falei, ai, meu Deus, aluno, né? E eu não lembrava. Aí eu, ai, tudo bem, ela tudo. Eu falei, pô, você foi minha aluna, ela fui, eu te tratava bem? Eu sempre pergunto, eu te tratava bem? Ela, sim, tudo. Ela, inclusive, professor, não consigo esquecer a música que você me ensinou, até hoje eu lembro. É essa música, é essa paródia iluminista aí que vai. Vem cá, alguém printa a tela? Você sabe printar a tela, Edu? Printa a tela. Printo. Printar o quê? Qual comentário? Para postar depois. Postar uma foto nossa, verdade. Mas como é que eu tiro? Pronto, ó. Vou tirar um print aqui agora. Me ajuda, Edu, me ajuda. Mês que vem vai ser ao vivo, mas agora tem que ser na tela. Vou tirar um print aqui agora, olha lá. Fazer pose sério, fingindo que sou uma pessoa comportada. Nem deu, vai ter que ser com sorriso, cara. Não dá para ser sério. Pode ser, vai lá. Já tirei. Meu querido, boa noite para você. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Foi uma delícia o nosso papo. Beijo no teu coração e mês que vem a gente se encontra, se Deus quiser, viu? Mês que vem a gente se encontra, Fabinho. E você vai me levar naquele lugar bonito que você estava no Rio, que eu quero conhecer. Qual lugar? Você foi eu acho que era um bar, alguma coisa, em algum morro, alguma comunidade, alguma coisa que você foi que eu achei maravilhoso. Tá. Eu esqueci o nome do lugar, mas iremos lá. Você onde é? Fica no Catete. Iremos lá. Vamos lá. Para você, meu querido. Muito obrigado, viu? Agora vamos ter outras vezes aqui. Tá com bom? certeza. Precisando, eu estou sempre aqui. Obrigado. Beijo. Fica com Deus. Tchau, até mais.